Bom, são 19h15. Vamos dar início à nossa videoconferência, que anteriormente estava sendo como live, mas vai ser uma videoconferência. O tema é incidência de juros dos empréstimos oferecidos pelo Postales. Como palestrantes temos o doutor Amadeu Cornélio e a doutora Renata Bertoldo. Renata e doutor Amadeu, por gentileza, quero se apresentar. Antes disso, cumprimento a todos e que tenhamos proveitos bons nessas explicações do doutor Amadeu e da doutora Renata. Boa noite a todos, vamos dar início. Boa noite a todos. Deixa eu só fazer uma aberturazinha, desculpa, Rogério, só uma aberturazinha. Dizer que isso aqui é boa noite a todos, né? Bem rapidinho. Dizer que isso aí é uma ação da DICAP Minas, né? No intuito de realizar mensalmente uma live com o escritório jurídico conveniado, aqui representado pela doutora Renata Bertoldo, de assuntos de interesse dos associados, né? Este ano é a primeira live, e a partir de então, iremos faremos esse tipo de evento com o associado, né? Hoje, né, a gente está fazendo um evento fechado pelo Meet, mas a partir do próximo mês faremos um evento de forma a atingir demais associados e potencial associado e também demais empregados dos Correios. Então, quero agradecer já a presença de todos e agradecer também ao Rogério, que vai ser o mediador do evento, e ele também a doutora Renata e o doutor Amadeu, que serão os palestrantes. Pode começar, Renata. Boa noite a todos, tá? Meu nome é Renata Bertoldo, sou sócia do escritório Bertoldo Advogados. Acredito que uma boa parte aí das pessoas, né, já me conhecem. O escritório é parceiro da ADCAP Minas, já atuamos em algumas demandas, né, e conversando com o Delaco, com o Rogério e demais pessoas da equipe, foi nos demandado uma série de possibilidades, né, de possíveis demandas judiciais ou questões administrativas junto aos Correios ou Postales em prol dos seus participantes e seus associados. E considerando o entendimento recente do STJ com relação aos empréstimos realizados pelas entidades fechadas de previdência complementar, entendemos por bem dar início a essa primeira live do ano com os esclarecimentos a respeito dessa vedação à cobrança de juros acima de 12% ao ano e de aplicação, né, de capitalização de periodicidade diversa da anual. Antes de dar início, eu gostaria de passar para o doutor Amadeu, para que ele se apresente, né? O doutor Amadeu é um parceiro do escritório também, e eu gostaria que ele se apresentasse, por favor. Doutor Amadeu, o microfone do senhor está desligado. Acho que o doutor Amadeu não está ouvindo. Deixa eu mandar uma mensagem. Ulisses, o seu microfone também está desligado. Doutor Amadeu, o senhor está me ouvindo? O seu microfone está desligado, está no módulo mudo. Estou ouvindo. Renata, ele continua. Agora parece que saiu. Agora está ouvindo? Agora sim. Sim? Sim. Estou ouvindo. Ok. Pessoal, se vocês puderem fechar a câmera, também seria interessante, para dar menos interferência. Eu não consegui fechar ela aqui.
Não, o senhor não precisa fechar. É só quem está assistindo. O senhor e a Ah. Renata não precisa fechar. Ah, certo. Então, boa noite a todos, né? Meu nome é Amadeu, sou parceiro do escritório da doutora Renata, né? Eu sou contador, perito contábil, auditor contábil, tá? Com especialização e pós-graduação. Eu executo os trabalhos para as juntas, as varas de trabalhos, varas municipais, tá? E estaduais. E venho atuando juntamente com a doutora Renata nos cálculos, né? E também as perícias, né, dos processos, tá? Bom, só isso por enquanto. Perfeito, doutor Amadeu. Bom, eu vou falar um pouco referente a essa vedação, né, aos empréstimos, a capitalização de juros compostos nos empréstimos realizados pelas entidades fechadas de previdência complementar. De acordo com o regulamento da carteira de empréstimos da Postales, ela aplica, né, ela utiliza unicamente o sistema francês de amortização. Esse sistema francês de amortização, ele consiste num cálculo que é realizado, um valor fixo de parcelas, determinando desde o início da negociação da dívida o valor que vai ser apurado, né? A partir dela é feito um cálculo de juros de forma decrescente, o doutor Amadeu vai explicar isso de forma um pouco mais detalhada, visto que cada parcela quitada acaba deixando um saldo devedor. E é sobre esse saldo devedor que incidem os juros. Tá? Na hora que entrar um pouco na fala do doutor Amadeu, ele vai explicar isso de forma mais precisa para que os senhores entendam, de fato, o que seria essa composição de juros e essa vedação. Bom, só para contextualizar, a Lei 8.177, de 1991, ela não fazia uma diferença entre a previdência privada, a entidade complementar aberta e a entidade fechada, tá? Ela apenas equiparava as instituições financeiras. Então, ou seja, a partir do momento que ela equiparou as instituições financeiras e permitia que essas instituições financeiras aplicassem os juros e conforme os bancos, conforme as empresas, né, com essa prática, foi interposto aí uma ADI, que é uma ADI, que é a Lei 504, que é a ação direta de inconstitucionalidade, tá? Porém, veio a Lei Complementar 109, que revogou esse artigo 29 e deixou de forma clara que as entidades fechadas de previdência complementar não são equiparadas às instituições financeiras, tá? Então, com isso, existe uma possibilidade, uma impossibilidade, na verdade, de aplicação de juros compostos, uma vez que esses juros só podem ser aplicados para as instituições financeiras. Eu quero fazer uma diferenciação aqui básica, porque muitas vezes as pessoas perguntam, né? A entidade aberta pode, a entidade fechada não pode, embora tenha o mesmo objetivo, né? Que é a garantia, a preservação dos valores ali aplicados, enfim. Existe uma diferença muito pequena, mas ao mesmo tempo extremamente significativa no que diz respeito à entidade aberta e à entidade fechada de previdência complementar. Primeiramente, a entidade aberta é uma organização sob a forma de sociedade anônima, tá? Ela visa principalmente o lucro, que tem a finalidade de um fomento de crédito, tem natureza comercial e aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Por essa razão, ela entende-se que a entidade aberta de previdência complementar, ela fornece um produto. Então, por ela fornecer um produto, ela está equiparada a uma instituição financeira. Por esse motivo, ela não está sujeita às limitações de juros remuneratórios, de acordo com a lei da usura. Tá? Isso já existe súmula nesse sentido, que é a súmula 539 do STJ, que fala que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a partir da medida provisória, que foi a medida provisória de 2000, que é essa que eu destaquei. E também a súmula 563 do STJ, que fala sobre o Código de Defesa do Consumidor, que é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com as entidades fechadas. Então, com esse entendimento, é possível perceber a diferença básica entre entidade aberta e entidade fechada, e por que a incidência, né, a aplicação da lei da usura para a entidade fechada e não aplicado para a entidade aberta. Aí, doutora Amadeu, como eu falei um pouco dos juros, antes de adentrar em outros pontos, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre essa tabela Price, né, o que seria essa composição de juros e os trabalhos, né, que vamos desenvolver nesse sentido com relação a cálculo. Certo.
Bom, a tabela Price, né, como você disse, ela trabalha com juros compostos, certo? Porque ela começa com um valor até mais alto e vai reduzindo esses valores, mas você paga juros sobre juros. E a tabela Price, ela deve ser usada nos contratos de compras de imóveis, né? Ela, até veículos, mas ela não é a tabela a ser usada em empréstimos e financiamento. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que refazer os cálculos de todos os contratos, e com os juros simples, aí a gente vai apurar essa diferença onde que será devolvida a cada contratado do empréstimo, tá? Entendi. Seria, nesse caso, né, a propositura de uma ação, né, de análise do contrato que foi firmado, né, esse pedido de restituição dos valores, que pode ser por meio de uma ação anulatória, né, anulatória de uma cláusula. Por que eu estou falando nesse ponto que precisa propor uma ação nesse sentido, que seria uma ação declaratória? Ainda não é pacificado. Existe entendimento no STJ com relação à inaplicabilidade dos juros compostos para as entidades fechadas de previdência complementar. Isso já existe jurisprudência em vários tribunais, porém, a decisão do STJ, que foi uma decisão do ano passado, levou isso, né, divulgou isso de forma mais ampla para todos os participantes. Por que isso não é ainda pacificado, enfim? Porque, primeiro, a decisão não foi unânime, né? Foram 3 votos favoráveis, 2 votos vencidos. Na verdade, o voto da relatora vencido, acompanhado por outro ministro também. Então, nesse sentido, existe uma discussão que ainda precisa ser levada ao Poder Judiciário. Não é uma situação onde você fala, já é direito adquirido, eu já posso de pronto pedir a execução. Não, ainda precisa ser discutido por essas razões. É importante levar ao Poder Judiciário todas essas teses aqui que estamos apresentando, no sentido de demonstrar que a entidade fechada de previdência complementar não pode aplicar a composição de juros, uma vez que essa composição de juros só é permitida para as instituições financeiras ou a ela equiparadas, que é o caso das entidades abertas, tá? Eu falei um pouco sobre as entidades fechadas, e eu gostaria de falar um pouco, entidade aberta, desculpa, eu gostaria de falar agora sobre as entidades fechadas de previdência complementar. Primeiro, a diferenciação, ela é organizada sob a forma de fundação ou sociedade civil sem fins lucrativos. Embora a entidade fechada, ela tenha a finalidade, ela tem, na verdade, o dever, né, de aplicar recursos, de obter rendimentos, mas esses rendimentos, eles são revestidos aos próprios participantes. Por isso que ela não tem o caráter de obter lucro, não é o objetivo principal de uma entidade fechada a obtenção de lucro, tá? A atividade principal, na verdade, é gerenciar e administrar a previdência privada, finalidade protetiva previdenciária, né, que é um caráter mutualista com a coletividade, ou seja, todos ali participam e depois tem os rendimentos, esses rendimentos eles são devolvidos aos próprios participantes, com toda essa natureza de caráter mutualista com a coletividade. Não tem natureza comercial, o objetivo ali não é vender empréstimos, oferecer empréstimos, não é essa, ele oferece. Ele tem esse serviço a ser prestado, mas não tem isso como objetivo principal e não aplica o Código de Defesa do Consumidor exatamente por não ser uma empresa que oferece um produto. Isso já é pacificado, não existe nenhuma dúvida com relação a essa inaplicabilidade do CDC nas relações de contrato firmado com as entidades fechadas de previdência complementar, tá? Não estando a FPC, que é a entidade fechada, equiparada às instituições financeiras, elas estão submetidas nas operações, né, as operações de crédito, operações creditícias, à lei da usura, que é o decreto 22.626 de 33. O artigo 1º da lei da usura diz que é vedado e será punido nos termos desta lei estipular em qualquer contrato taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal, que aí está em conformidade com o Código Civil, o artigo 1062. E aí, um outro ponto que é extremamente relevante, porque o que eu percebo que as entidades fechadas, elas já aplicam os juros, né, os juros remuneratórios, dentro da margem de 1%. A gente tem que analisar cada um dos contratos, mas já foi possível perceber que existe ali uma aplicação de 12% ao ano. Porém, existe a incidência de contagem de juros sobre juros, e aí o artigo 4º diz, é proibido contar juros dos juros
esta proibição não compreende a acumulação dos juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano. Aí isso é uma questão muito técnica, né, e depois, se for o caso, a doutora Amadeu pode até explicar, mas deixa de forma clara que ela é submetida à lei da usura e não pode, de forma alguma, fazer essa composição. Aí, vamos falar um pouco do Código Civil, que é o artigo 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora de pagamentos de imposto devido à Fazenda Nacional, que hoje é 1% ao mês. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se os devidos os juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa que se refere ao artigo 46, ou seja, permitida a capitalização anual e não a capitalização mensal. Doutor Amadeu, faça, por favor, uma diferenciação entre a capitalização anual e a capitalização mensal, só para que as pessoas entendam melhor. Tá. Normalmente, a captação mensal é permitido a 1% ao mês, né? Que a gente sempre atualiza todos os nossos cálculos, né? Existe a atualização monetária e depois vem os juros, né? Agora, neste caso, por exemplo, né, na apresentação desses trabalhos, nós vamos analisar todos os processos, verificar qual a diferença que nós temos que, no caso, essa diferença que a gente vai apurar de cada individualmente, né? E esses valores são atualizados monetariamente. Agora, após a entrada do processo, é que será aplicado os juros, tá? Ok. Gente, alguma dúvida? Que a gente fala, não tem nenhum problema. Renato, Oi. É isso que eu ia perguntar, eu ia cortar um pouquinho a fala de vocês para dizer o seguinte: as pessoas que estão assistindo podem fazer a pergunta, abre o microfone, olha, gostaria de esclarecimento do que a senhora falou, ou uma outra pergunta, fica à vontade, tá bom, pessoal? Acho que não tem nenhuma dúvida a princípio, né? Bom, eu vou seguir. Bom, aí Claudinei, existe... doutora Oi. Renata, Claudinei. Pois não? Para a questão prática, hoje, igual no caso, eu tenho uma operação de crédito com postagem. Eu posso entrar com algum pedido para fazer a revisão, caso os juros que eles estejam cobrando seja maior do que esse? Olha, quando já no próprio regulamento, né, dos empréstimos da Postagem, eles já informam que aplicam a tabela price. Quando aplica-se a tabela price, presume-se, e aí o doutor Amadeu pode falar melhor que eu, que existe a incidência de composição. Então, nesse caso específico, seria interessante, sim, fazer uma análise do seu contrato, tá? Fazer o levantamento, inclusive, dos últimos 5 anos, e pedir uma revisão desse contrato ou anulação de cláusula. Isso vai depender muito porque eu preciso analisar um contrato de empréstimos, né, o contrato mesmo propriamente dito, porque eu analisei os regulamentos, para verificar se seria uma revisão ou se seria uma anulatória, tá? São técnicas jurídicas, mas que têm o mesmo objetivo, é fazer com que exista incidência apenas dos juros simples e não dos juros compostos. Então, nesse caso específico, o ideal seria analisar o seu contrato de empréstimo nos últimos 5 anos e verificar o que poderia ter sido cobrado a mais ou foi cobrado a mais, e isso pedir a restituição, e não só a restituição, como a correção dos valores futuros. Renata, Oi. É uma ação individual? Para cada pessoa é uma ação, é isso? Pode ser feito de duas formas, tá, Rogério? Pode ser feita uma ação coletiva ou pode ser feita uma ação individual. A ação coletiva seria uma ação declaratória. Primeiro, faríamos um pedido para que fosse declarado esse direito do participante de não incidir sobre os seus contratos a composição de juros. Porém, depois que for garantido esse direito, aí ingressa com uma ação de execução, pedindo a restituição do valor pago. E tem a possibilidade de uma ação individual. A ação individual é mais célere. Por quê? Porque você já ingressa com uma ação, com os cálculos, demonstrando de fato o que foi cobrado a maior. Então, existe a possibilidade de uma ação declaratória, pode ser uma ação coletiva, e existe a possibilidade de uma ação individual. Algumas pessoas optam pela ação individual por ser mais célere, né? Mas isso independe, poderíamos analisar das duas maneiras. Tá, muito obrigado.
Bom, aqui é o que muitas vezes eles usam como argumento, né? Que existe um pactuado. Nos contratos celebrados entre as partes, ou seja, não existe vício no contrato, né? As partes são maiores, capazes, então não existe irregularidade. Então, por muitas vezes, as entidades fechadas apresentam que houve uma pactuação prévia com conhecimento da parte que está adquirindo o empréstimo, que está contratando, né, o empréstimo. Então, o contrato nos autos possui as informações necessárias, destacando a onerosidade previsível desde o início. Esse é um ponto que eles alegam, ou seja, se você já tem conhecimento que existe a composição de juros, não há que se falar em abusividade. Outro ponto, pelo regramento geral, né, regramento legal geral, somente pode a FPC cobrar juros a taxa legal de 12% ao ano e a capitalização anual sobre o valor. O que ocorre com relação a isso? Ainda que exista esta informação, né, eles falam que presume-se o homem médio a partir do momento que você analisa o contrato, que você entende que existe uma composição e você concordou com essa composição. Só que aí existe uma cláusula contratual num contrato de adesão e existe um regramento específico, que é o regramento legal, que não pode incidir a composição de juros. Então, esse pactuado, no meu entendimento, né, e existe entendimento contrário nesse sentido, ele não pode ser levado em consideração em detrimento a uma legislação. Então, isso é o que normalmente eles tentam atribuir como defesa, né, essa pactuação prévia. E uma outra situação que leva a meras circunstâncias de estar pactuado, taxa efetiva e taxa nominal de juros, não implica capitalização de juros, apenas processo de formação de juros pelo método composto. Ou seja, quando você analisa o seu contrato de empréstimo, não está de forma clara, não está bem definido ali que você está fazendo uma contratação por meio de uma capitalização. E muitas vezes, 99% das pessoas que realizam um contrato de empréstimo não têm esse conhecimento do que é um juro composto, né, do que são capitalização de juros, do que é uma taxa nominal, do que é uma taxa efetiva. Ela simplesmente tem uma análise do todo, o valor que ela está adquirindo como empréstimo, o valor, as parcelas mensais que ela vai pagar. Então, essa defesa, né, que muitas vezes é apresentada, inclusive é um fundamento do voto, que foi o voto vencido. Então, essa pactuação eu não vejo como uma forma a ser analisada e aprofundada nesse sentido, e as decisões seriam tomadas nesse sentido, porque existe essa divergência muito grande do que é, de fato, o encargo de capitalização contratado de forma expressa. Não tem essa clareza. A todos vocês, aí eu pergunto a todos vocês, que contrataram os empréstimos, vocês têm consciência disso? Vocês contrataram uma capitalização de juros? Foi informado para vocês que existe uma capitalização de juros? Acho que ninguém respondeu, ninguém me ouviu. Não. Então, é obscuro, né? Isso é obscuro. Então, essa obscuridade é que não pode ser considerado como um pacto firmado entre as partes de forma correta, de forma justa, transparente, enfim. Então, aí é uma situação legal a lei está sendo aplicada, mas a lei existe, mas ela não está sendo aplicada no caso concreto. Ô, Renata. Oi. E se tiver escrito no contrato? Mas não tem, tá, Rogério? Assim, o que ocorre? Pode existir nos contratos agora para frente, tá? Isso pode ser, inclusive, uma determinação para os contratos futuros, que a gente vai entrar um pouquinho nesse ponto daqui a pouquinho. Mas ele ainda não existe. Então, mesmo que de agora em diante comece a existir isso de forma bem clara, primeiro ponto, é um contrato de adesão. E por ser um contrato de adesão, as cláusulas podem ser revistas. Já é um primeiro ponto. Segundo, essa pactuação, aí vem o pacto, o contrato firmado entre as partes, mas é vedado à entidade fechada de previdência complementar a incidência de capitalização de juros. Então, aí entra uma relativização entre o que foi contratado e o que é legislado. Então, também existe uma discussão, mas não existe hoje, em nenhum contrato bancário, tá? Não é apenas as entidades, não. Aquela clareza, aquela transparência, expressa contratação de encargo de capitalização de juros. Tá bom? Obrigado. Mais alguma dúvida, gente? Não? Pessoal, pode perguntar, pode ficar à vontade. Mesmo sendo uma pergunta
que você acha que não deveria fazer, pode fazer, entendeu? Porque às vezes é uma pergunta simples, mas muito objetiva e muito apropriada. Pode fazer qualquer pergunta, tá? Fica à vontade. Doutora Renata, Pois não? é José Wilson. De tudo que a senhora está dizendo, eu acredito, não estou aqui querendo antecipar nada, mas que esta ação, dentro de tudo que a senhora falou aí, seria de melhor para todos nós que fosse feita buscando, que nem aquela forma do banco, o banco lá dos Estados Unidos, que eu acho que isso aí buscaria as informações necessárias para prosseguir com a ação, e não individualmente. Ok, Isso, só isso. isso eu falo uma de ação declaratória, né? De forma a garantir o direito a todos os participantes, e não as ações individuais. Isso, inclusive pelo universo grande de pessoas envolvidas nessa situação. Uhum. Não vejo nenhum problema, né? Como eu falei anterior, pode ser proposta uma ação declaratória, pode ser proposta uma ação individual. A única diferença é que a ação coletiva, você não vai adentrar aos pontos principais, ou seja, valor da restituição, enfim, isso vai ser em um segundo momento. Mas, sem problema nenhum, Sr. José Wilson, eu vejo que isso também, como é uma demanda muito grande, né, para inúmeras pessoas, não vejo problema algum que seja ajuizada uma ação nesse sentido. Bom? Obrigado. Renata, Oi. Seria possível fazer as duas coisas? Seria, nada não impede, né? Um pessoal se interessa em fazer individual e outro pessoal se interessa em fazer coletivo? Seria possível uma coisa assim? Pode. O que não pode ocorrer é, com relação à ação declaratória, ela vai abarcar, né, e depois a pessoa que está em um processo de execução, já numa ação individual, ela não pode realizar essa ação de execução por meio dessa ação coletiva. Então, aí incide a má-fé, enfim, mas não teria problema. A pessoa pode optar em propor uma ação individual e discutir, porque, embora ela esteja adentrando ao mérito, né, que seria a incidência de capitalização de juros, mas na ação dela, ela já vai pedir a restituição. Então, ela já vai apresentar valores, ela já vai apresentar os cálculos, já vai apresentar uma tabela. Então, com isso, ela não vejo problema nenhum que isso ocorra, tá? Você acha que dessa forma seria mais rápido? Ação individual, sem dúvida alguma, por várias situações, né? Porque você já é uma ação anulatória, você já discute. Agora, a ação declaratória ela tem duas etapas. Tende a ser mais célere. Se bem que no Poder Judiciário nada pode ser afirmado, né, Rogério? Mas tende a ser mais rápida, porque já é uma ação líquida, com valor líquido, né? Não, perfeito, então. Muito obrigado. Bom, esse ponto aqui é um ponto que muitas pessoas me questionaram, né? E o risco disso para a entidade fechada de previdência complementar, isso pode gerar algum problema para outros participantes que não utilizam os serviços de empréstimo, ou eles podem, de alguma forma, parar de fornecer esses empréstimos, porque isso, né, vai reduzir a taxa de juros e a rentabilidade, enfim. Bom, a exigência de manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do plano do benefício não seria justificativa para atribuir à FPC os status de instituição financeira. O que é isso? Eles alegam, em alguns pontos, que existe a necessidade de manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, atuarial do plano. Quando falamos em não capitalização de juros, não estamos falando em desequilíbrio financeiro, muito pelo contrário, estamos falando em uma adequação dentro da norma legal. Então, isso não é, por si só, né, não é uma justificativa para dizer, então, agora as AFPCs podem adquirir o status de instituição financeira, uma vez que ela precisa do equilíbrio financeiro e atuarial. Isso não é uma justificativa, isso não pode ser trabalhado dessa forma, tá? O Conselho Monetário Nacional, né, que estabelece que as operações realizadas com participantes não podem ultrapassar o limite de 15%, tem previsão no artigo 25, né, da resolução do CMN 4.661. Então, ou seja, 15% do valor, dos recursos garantidores é que são utilizados para os empréstimos ali, os empréstimos pessoais. Então, ou seja, um percentual dos recursos garantidores.
E, por outro ponto, a rentabilidade realmente é menor, uma vez que existe a vedação, né, a incidência de juros maiores e a capitalização, porém, o risco de crédito é baixo, com retorno praticamente certo em razão das deduções na margem consignável diretamente na folha de pagamento. Então, a entidade fechada ela tem que respeitar as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, e o Conselho Monetário Nacional estabelece esse limite de 15%, e, ao mesmo tempo, não é um investimento, porque entende-se que os empréstimos realizados pelas entidades fechadas são investimentos e o retorno ali para o próprio participante, mas é um risco de crédito baixo. Então, eu não enxergo, tá, diretamente essa possibilidade das entidades fechadas encerrarem os empréstimos, porque não existe viabilidade. Eu não consigo enxergar dessa maneira exatamente porque, primeiro, a rentabilidade é menor, mas o risco de crédito é baixo. Então, continua sendo feito um investimento. Não é um empréstimo assistencial, como nós vamos falar daqui a pouquinho, não é um benefício que está sendo oferecido apenas às pessoas que realizam os empréstimos em caráter assistencial. Muito pelo contrário, existe apenas uma adequação à legislação. Tá? Renata, oi. Desculpa aí, mas só para... essa questão de caráter social assim, é muito controversa, porque a taxa de juros cobrada é taxa de mercado. E quando você fala do risco de crédito, o risco de pagamento, ele é pequeno, na verdade ele é nulo. Por quê? Por que eu digo que ele é nulo? Porque o Postales, ele só te empresta uma parte do saldo que você tem lá. E no próximo contrato diz o seguinte, se acontecer alguma coisa, ele pode usar o seu saldo para quitar a sua operação de crédito. Sim. Assim, eu concordo plenamente, Claudinei, mas eu tenho que ser um pouco mais modesta na fala, né? Eu não posso afirmar que ele é nulo, mas de fato é um risco mínimo, né? Podemos considerar isso como um risco mínimo, mas concordo plenamente. Mais alguma colocação? Porque eu vejo que esse ponto aqui é um dos pontos mais controversos, tem muitos questionamentos nesse sentido, das pessoas que têm receio com relação a esse risco para a entidade, nessa propositura dessa ação. Renata, parece que o senhor José Wilson... Sim, doutora Renata. Sim. Falando a respeito do que o Cláudio disse aí, eu pergunto, e o aposentado? Qual seria a garantia por parte do Postales? Porque no que ele colocou é no caso do pessoal da ativa. Mas e no caso do aposentado? É a dúvida. Mas os empréstimos são descontados dos seus rendimentos, como aposentados, não? Sim, mas ele falou que os empréstimos são feitos em garantia daquele valor que aquele empregado tem no Postales. Sim, sim. É isso? Sim. E quem está na ativa tem esse valor. Mas e o aposentado? Sim, mas aí é o que nós posso considerar aí como um risco de crédito baixo, né? Mas esse valor que o aposentado ele recebe mensalmente, ele tem um recurso garantidor, não é isso? Não foi investido um valor ao longo da vida do senhor e o senhor venha recebendo agora de forma gradativa? Então, o senhor tem uma reserva. Eu não sei como que é feito, como eu falei com os senhores, eu não tive ainda acesso a um contrato, né, de empréstimo específico de uma pessoa... É porque, assim, no meu caso, o aposentado que recebe o benefício do Postales, eu optei para receber o benefício e não receber aquela poupança que naquela época estava disponível para mim, correto? O senhor recebeu o benefício integral. Eu recebo o benefício que foi estipulado, enquanto que outra pessoa optou por receber o valor da poupança que tinha naquela época. Então, são duas situações. Entendi. Nesse caso... A minha dúvida é essa. Doutor Amadeu, o senhor quer falar alguma coisa nesse sentido? Não, por enquanto não há necessidade, não. Eu estou entendendo o que ele está falando, porque, como ele já aposentou, né? E ele parece que está entendendo que ele já usou um crédito que ele teria lá, não é isso? Não, o que eu digo é o seguinte. Nós tínhamos duas situações, ou você, no momento da aposentadoria, no momento do desligamento do Correio, você tinha uma opção, ou recebe a poupança, aquele valor que você tem lá daqueles anos que você contribuiu,
ou você optava em receber mensalmente o benefício. Aí fica a minha dúvida, quanto o Cláudio colocou aí, qual seria o garantidor do Postase com relação a pessoa como eu, por exemplo? Deixa eu que só que ele falar um faz? pouco. Hipoteticamente, Zé Wilson, Isso. você tem uma reserva, você tem uma reserva atuarial que lhe garante pagamento de benefício de forma vitalícia. O Postales, hipoteticamente, poderia, eu acho muito difícil, tirar do valor dessa reserva futura atuarial o valor que seria inadimplente. Hipoteticamente falando. Peraí, Delata, só o seguinte, no caso do senhor Wilson, nunca vai ocorrer inadimplência. No caso do senhor Wilson, o que pode acontecer é uma falta do senhor Wilson, ele vier a falecer. Porque inadimplência ele nunca vai ter. Porque ele tem um benefício vitalício, então ele não tem inadimplência. Mas, por exemplo, se ele questionar o empréstimo, né? Vamos supor, Postales questionar sei lá, ganhação, né? Na sucumbência. Ele vai tentar buscar no valor da reserva atuarial dele, futura. É a única forma. O que tem a ver uma coisa com a outra, Delata? É isso que eu estou falando. É a única Não forma. tem nada a ver com o que o senhor Wilson está Porque, dizendo. porque, na verdade, o que estamos questionando aqui é apenas a capitalização de juros, não o valor do empréstimo em si, né? O valor devido, o montante devido, ele não altera, tá? O que altera aqui é a forma com que foram realizados os cálculos e se existe uma cobrança maior com relação à capitalização de juros. Agora, o empréstimo como todo, ele vai continuar sendo ali cobrado e vai ser pago parcelado de forma correta, né? Dentro do padrão pré-estabelecido pela legislação. Tá? Mas aqui, Qual que é? Eu estou numa live aqui. Oi, posso seguir? Ok. Na verdade, para o aposentado seria mais difícil ainda, né? O portal buscar esse recurso hipotético. Exatamente. Vamos lá, Renata. Bom, e aí, por fim, falando desse empréstimo de caráter assistencial, né, que é vedado, foi vedado, inclusive, com a lei complementar 109, né, que as entidades fechadas, na data da publicação dessa lei complementar, prestaram seus serviços participantes assistidos, assistenciais, de saúde. Esse ponto aqui é só um texto, só o caput, né, mas o importante é o parágrafo 1º. Os programas assistenciais de natureza financeira deverão ser extintos a partir da data da publicação desta lei complementar, que não está a lei, mas é a lei 109, tá? Permanecendo em vigência até o seu termo apenas os compromissos já firmados. Então, ou seja, isso não existe mais, a lei complementar, ela foi publicada no ano de 2001, então não existe mais esses compromissos aí que foram firmados a essa época. Por que eu coloquei esse ponto? Porque é um outro questionamento, né? Eles alegam que a aplicação essa impossibilidade de capitalização de juros e a cobrança de apenas 1% ao mês, limitada a 12% ao ano, isso pode caracterizar o empréstimo assistencial e o que é vedado pelo artigo 76. O que não ocorre, tá? Existe ali, lógico, uma menor rentabilidade, mas em momento algum isso pode ser caracterizado como empréstimo assistencial. Isso é caracterizado, sim, como uma forma ali de investimento que a entidade fechada ela vai proporcionar aos seus participantes, mas um investimento com uma rentabilidade menor, porém com uma garantia maior, foi isso que nós discutimos agora há pouco. Então, são esses pontos aí, que são os pontos que eu percebi que são os pontos que tem mais questionamento, inclusive os pontos que foram mais rebatidos nessa decisão do STJ, relacionado principalmente a essa vedação do empréstimo assistencial, tá? Então, essas foram as colocações básicas, assim, que eu busquei exatamente para esclarecer para os senhores o que é possível fazer, quais as medidas cabíveis, o que pode ser questionado, né? Como já havia dito, existem decisões, diversas decisões dos tribunais superiores favoráveis aos participantes, e existe, por fim, essa última decisão do STJ, que é uma decisão que, na verdade, ela trouxe, né, uma discussão de forma mais ampla, mas de algo que já estava sendo decidido ali pelos tribunais superiores em outros anos. Doutor Amadeu, você quer fazer alguma colocação? Não, por enquanto não, doutora.
Então, assim, as minhas colocações seriam essas, e eu gostaria agora de ouvir dos senhores, né? Se existe dúvida, o que pode ser feito. A Rogério pode ficar à vontade, Delaco à vontade, e qualquer outro, né, outro participante aí da live, para que José essa reunião Wilson possa... levantou a mão de novo. Pois não, senhor José Wilson? Doutora Renata, Sim? a senhora tem conhecimento dos outros fundos que existem, principalmente considerando esses maiores, que o Correia é um deles, se já houve ações dessa forma? Porque eu acho que todos eles trabalham de uma forma única. Já teve ações por parte deles? Diversas, senhor José Luiz, diversas. Inclusive, assim, todos aplicam. Se não for a tabela Price, é a tabela SAC, né? O doutor Madeu vai poder explicar melhor sobre essa tabela. Mas todas as duas tabelas, elas correspondem ali à capitalização de juros. Obrigado. Isso já é uma prática, né? Já é uma prática. Por quê? Porque entende-se que, por ter a possibilidade de oferecer empréstimo, assim como um banco pode oferecer, acredita-se que pode utilizar também da mesma legislação em que o banco utiliza para a capitalização de juros. E o que essa tese demonstra é exatamente o contrário. Embora você tenha a possibilidade, né, a entidade tem a possibilidade de oferecer empréstimos, ela tem a limitação pela lei da usura. Ele não pode aplicar a mesma legislação, porque se equiparar as entidades fechadas de previdência complementar a instituições financeiras, precisamos rever, então, a decisão de inaplicabilidade do CDC, que não seria nem um pouco viável, né? Porque, realmente, o Código de Defesa do Consumidor ele não pode ser aplicado às entidades fechadas exatamente por não ser uma empresa de caráter comercial, que vende um produto, que tenha fins lucrativos. E, então, nessa situação, é importante também considerar essa aplicabilidade da lei da usura. Ok, obrigado. Renata, Oi. como disse o nosso colega Wilson, né, não é nem, como se diz, é uma tristeza a gente que tenta fazer essa representação dos colegas, ver somente 4 ou 5 pessoas participando, porque eu tenho certeza que a carteira de empréstimo do Postales não deve ter menos que 30 mil pessoas. Mas eu gostaria que, se fosse possível, eu já estou aqui na tela aqui com o meu e-mail aberto, e com o extrato do Postales, com o comprovante de solicitação e com o contrato, que eu pudesse mandar para alguém aí, que talvez no meu caso pudesse ser o primeiro ou um case aí, que possa indicar que a gente deva ir por esse caminho ou não. Porque eu gostaria muito de ter o meu contrato do Postales, se eu tivesse direito de ser revisado, porque hoje eu tenho 90 mil de saldo no Postales, devo 40 e pago uma taxa de juros de mercado. Renata, você Oi. tem o seu e-mail, o telefone? Tenho. Bota no... Eu vou deixar o meu e-mail no chat, e aí você pode encaminhar, Claudinei, e eu encaminho. O primeiro passo, assim, você me encaminha, eu encaminho para o doutor Amadeu, né, doutor Amadeu? Que sem os cálculos do doutor Amadeu eu não consigo andar. Já ouviu falar que advogado não sabe fazer conta? Isso. 2 mais 2, sempre 5, né? 2 mais 2, sempre 4,5, ou depende. E aí, assim que o doutor Amadeu me passar numa posição de como está esse contrato, qual a situação desse contrato, aí sim eu consigo te dar uma garantia maior do que poderia ser questionado na sua ação. Tá bom? Eu vou colocar aqui no chat, só falta saber onde é o chat. E a pergunta agora é para o Delaco e para o Rogério, se essa ação é cobertada aí pelo contrato ou vai ter que ter um custo para o participante? Não, essa ação, como outra, né, demais Edcap, ela é uma ação, nova ação, ela pode ser, como a doutora Renata diz, uma ação coletiva ou individual. A gente ainda não chegou a estudar, né, ainda como seria a forma, né, mas mesmo sendo uma ação coletiva, a gente vai ter que ter, né, a gente vai precisar do apoio, né, dos principais interessados para que essa ação seja proposta. Porque é uma ação, né, que é robusta e certamente ela não é uma ação assim tão simplória, né? A gente, não. Ela é uma ação que vai demandar um estudo, né? Demanda também a perícia, então certamente, independentemente de ser coletivo ou individual, ela vai precisar do investimento de quem for interessado em ajuizar essa ação.
Eu passo um e-mail da DICAP, Isso, é porque, aí na eu passo para verdade, vocês encaminham. pode ser, sim, eu prefiro, porque eu não tô, na verdade, eu não consegui. Agora achei o chat. Peraí, Renata, Marília, Bertoldo, Marília, pode colocar o chat também nosso lá também. advogados. Ó, acabou de aparecer aqui, ó, renata@bertoldoadvogados.com.br. E aí, ó, consegui também, viu, Marília? Bom, como o do Claudinei, né, ele se manifestou, Claudinei não tem problema algum, posso analisar o seu apenas, né, num caráter consultivo, converso com o doutor Amadeu, tá, doutor Amadeu, a gente pode analisar esse contrato e verifico ali as questões de custos, pode ser até pelo escritório, enfim, isso eu defino com o senhor Amadeu, só para que possamos ter um embasamento eu não tive acesso ainda a um contrato de empréstimo do Postales, então eu gostaria muito de ter acesso a esse contrato, até para entender, né? E porque existem outras taxas também que são cobradas desses contratos. Essas taxas, por muitas vezes, elas não estão limitadas pela lei da usura. Então, eu gostaria também de analisar esse contrato como um todo. Então, nesse primeiro momento, Claudinei, pode me encaminhar o seu, a título consultivo, eu vou analisar o seu contrato, e aí, nesse tempo, aí, Delaco, Rogério, aí nós conversamos sobre a demanda, se vai ser proposta de forma coletiva ou se vamos manter a proposta individual. Até a título de esclarecimento, né, o Postales é muito difícil para ele é muito rico em termos de negociação, né? Ele, por exemplo, né, tem pessoa que me fala, ele não enquanto você não quitar uma prestação, ele não te antecipa a última prestação, por exemplo. Se você quiser pagar a última prestação do empréstimo, ele não te dá essa possibilidade. Você tem que pagar sempre a do mês, para sempre a próxima, para poder quitar, para poder, sei lá, amortizar o empréstimo, entendeu? Ele é muito rígido, né? Então, ele é muito. Eu acho que, certamente, esse tipo de ação que nós estamos aí propondo, certamente vai ter muito sucesso. Porque o Postales, ele é meio arcaico em termos de negociação, né, de possibilidade, né, da pessoa, né, poder fazer negociação, é muito difícil, né? E no curso também da ação, nada impede, tá, que o Postales possa apresentar uma proposta administrativa, né? Eu acho que isso, um acordo administrativo, seria interessante para todos os lados, né? Tanto para a entidade, né, o Postales, como para o aposentado ou participante ali que adquiriu o empréstimo. Então, nesse caso, nada impede, no curso da ação, um acordo administrativo, se for do interesse do Postales. Renata. Oi. Surgiu uma pergunta aqui, é o seguinte: a pessoa que fez o empréstimo há 3 anos atrás e foi quitado há 3 anos atrás, qual que é o tempo que ela pode pedir? Tem um tempo, tem um prazo, tem alguma coisa? Que isso também seria bom, porque às vezes tem pessoas que já fez o empréstimo, já quitou, mas sofreu todas essas situações que você colocou. Isso, via de regra, o prazo prescricional de 5 anos, né? E uma situação também que precisa ser analisada, e isso é no caso concreto, exemplo, uma pessoa adquiriu um empréstimo em 2019, não estou em 2019, estamos em 2023. Aí chegou ao final de 2019, ela pegou um outro empréstimo, quitou uma parcela e continuou. Então, eu preciso analisar também esse contrato anterior, por exemplo, ela fez um contrato em 2020, no contrato de 2020 ela quitou parte de 2019. Ela fez um contrato de 2021 que foi parte de 2020. Então, o contrato de 2019 também precisa ser revisto. Então, nesses últimos 5 anos, todos os contratos foram realizados, todos os valores que foram efetivamente pagos, para que possamos chegar no valor da causa. Isso vai ser muito bom, porque tem pessoas que devem estar nessa situação, né? Sim, sim. Pode se abranger. É o que é comum, né, nos empréstimos, as pessoas adquirirem empréstimo, a inovação, né, que a gente chama de inovação. Você faz um empréstimo, quita uma parcela, e com aquele valor, amortiza, enfim, vai seguindo. Senhores, mais alguma pergunta? Eu estou satisfeito com as informações, agradeço a doutora Renata, já mandei os meus documentos. Perfeito. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Eu agradeço a doutora Renata pela atenção. Obrigada, José Wilson. Então, podemos finalizar, né, porque ficaria também menor para as pessoas poderem assistir também.
Então, gostaria de agradecer à doutora Renata, ao doutor Amadeus, pela brilhante, excelente explicação, e eu acredito que vamos ter muito sucesso nessa empreitada. Gostaria de pedir para o Delaco, que é o presidente da ADCAP Minas, que finalize a videoconferência. Eu vou só antes queria pedir a doutora Renata e o doutor Amadeus se quisessem fazer algum uso da palavra. Não, eu só gostaria mesmo de agradecer a participação de todos, né? Já fiz outras lives para a ADCAP, sei que aqui tem um número reduzido de pessoas, mas depois disso é publicado, encaminhado para outros associados, muitas pessoas já me procuraram com relação a isso, então eu sei da importância, da grandiosidade da ADCAP, e sei que essa live não está restrita só às pessoas que estão participando aqui agora, né? Eu sei que isso depois propaga, e vamos no próximo mês, né, Delar, com uma nova tese, uma nova possibilidade, né, de alguma demanda judicial ou administrativa em prol dos participantes e dos associados. Né? Eu também agradeço a todos, e agora a gente fazendo a análise também da documentação do Claudinei, na próxima live, provavelmente já tem até alguns valores concretos, né, doutora, que a gente possa falar sobre isso, né? Analisando o contrato como um todo, ficaria mais fácil, né, Maria? Sim. Muito obrigado e boa noite a todos. Delaco, antes de você fechar, gostaria de agradecer também a Marília, que se prontificou e criou e fez todas as facilidades para que nós possamos ter esse evento tranquilo, tá? Muito obrigado, viu, Marília? Marília? Por nada, disponho. Marília fica nos bastidores, né, Marília? Mas nada acontece sem a Marília. É o back-office, é a ADCAP, a ADCAP é a Marília, né? Nada acontece sem a Marília. Nós somos diretores temporários, né? Ela que é permanente. Bom, finalizando, eu gostaria de agradecer, né, a doutora Renata, a doutora Amadeu, pela excelente palestra, a mediação muito bem conduzida pelo Rogério, a Marília, né, que está sempre nos apoiando, e dizer a todos os presentes que, como disse no início, vamos continuar fazendo esse tipo de evento. A princípio, né, a última semana do mês, quartas ou quinta-feiras, né, a gente vai definir um dia, para que as pessoas coloquem na sua agenda e possam participar. Na próxima edição, nós vamos fazer vamos já colocar a live em forma de live no Instagram ou no Facebook, para que outras pessoas possam participar e também divulgar esse tipo de informação, né, de interesse não só dos associados, demais empregados dos Correios e também aposentados. Agradeço a todos e tenham uma boa noite e obrigado por participar. Boa noite, tchau. Boa noite. Valeu.